Boa tarde, alunos da 405 Norte. Bom, eu acho que a maioria não me conhece, né? Porque não tiveram tempo de me conhecer. Eu sou a professora Luciana, eu gosto muito de contar histórias e assim, quando tudo voltar ao normal, estarei na biblioteca, porque é lá, né, que se faz a contação de histórias. Mas assim, antes mesmo dessa pandemia, eu tinha escrito umas historinhas para vocês. Só que veio a pandemia e todo mundo teve que ficar em casa, né? E aí, resultado, eu vou contar histórias, né, através de vídeo, né, do vídeo. Então não é a mesma coisa, mas eu acho que para quem gosta de história é sempre bom, né, ouvir uma boa história. Eu gosto particularmente, eu gosto muito de contar e de escutar histórias. Então, turminhas do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos da Escola 405 Norte, da Escola Classe, vamos hoje falar sobre super-heróis. Quem gosta de super-heróis? Eu gosto de super-heróis, histórias de super-heróis, mas o mais importante é que eu não vou só contar uma história de super-heróis. Essa história tem a ver com algo muito mais importante. Tem a ver com água. Por quê? A água é vida. A água, né, é tudo. A água é fundamental. Sem água não existe vida no planeta, né? Sem água nada nasce, nada sobrevive. Então a água realmente é um assunto de grande, extrema importância, né? Então vamos começar a história. Bom, existe uma cidade chamada Aqua City. Essa cidade é uma cidade muito parecida com Brasília. Por quê? Mora muita gente lá e lá tem uns períodos assim que chove bastante, né? Que são os períodos de final de ano até o meio do ano. E vem depois aquele período de seca, mas é uma seca muito forte, muito violenta mesmo. Então, assim, aquela seca que a pessoa fica, né, tendo que tomar água o tempo todo, hidratar, porque senão a saúde, né, não aguenta. Então, assim, o que aconteceu? Aqua City também tem um lago chamado Paranocity. Não é Paranoá, não. É Paranocity, é o lago de Aqua City. O que aconteceu é que a população de Aqua City não estava economizando água, não. Durante o período das chuvas, a população jogou muita água pelo ralo, sabe? Como assim? Vamos dar alguns exemplos. Né? A mocinha lavando os grandes cabelos, os longos cabelos, passava mais de meia hora num banho. Né? O homem lavando o carro dele, né, ensaboando, lavando o carro dele com a mangueira, gastando água, a mangueira ligada ali o tempo todo. Tinha gente até aguando planta debaixo de chuva. Tinha gente lavando a calçada com água. Tinha gente que ia no banheiro lavar as mãos, mas deixava a água aberta, gente. E aí a água ia escorrendo, escorrendo pelo ralo, sabe? A água ia sendo desperdiçada. E o que acontecia? Quando chegou a seca, e o que a gente sabe que a seca é uma época em que a água fica, né? Os níveis de água baixam muito, né? O Paranocity, que era o lago lá, né? Estava muito com nível de água muito baixo e não tinha água para a população. E aí, os vilões resolveram atacar a Aqua City porque eles queriam dominar a cidade. Então, Lex Luthor, Vingador, como é que se diz? Coringa, o Lex Luthor, Coringa, a Arlequina, a Mulher Gato, o Coisa, o Surfista Prateado também, que é vilão, né? Então, todos esses vilões, né? O Pinguim, todos esses vilões resolveram que iam atacar a cidade. Então, Lex Luthor gritou: vamos dominar Aqua City, vamos dominar a população, mas primeiro vamos causar a destruição.
E os outros responderam: sim, é isso mesmo, vamos lá. A Arlequina pegou o bastãozinho dela e saiu quebrando tudo, quebrando tudo, né? Então eles começaram a fazer todo tipo de bagunça. Então eles quebraram ruas, eles botaram fogo em alguns lugares, eles assaltaram bancos, quebraram carros e prédios, e a cidade estava um caos, a cidade estava sendo destruída, porque os vilões gostam de destruição, né? Eles adoram a destruição. E a população ficou desesperada. O que fazer? Nós precisamos nos salvar, gente, a gente precisa chamar os super-heróis, vamos chamar os nossos super-heróis. E aí eles começaram, a população começou a gritar: Super-Homem! Batman! Por favor, venham nos salvar! Os vilões estão destruindo a nossa cidade e Aqua City não poderá ser destruída! Batman e Super-Homem olharam um para o outro e disseram: gente, a gente queria muito ajudar, mas infelizmente as nossas capas estão tão sujas, tão pesadas que a gente não consegue voar. Como é que a gente vai combater o mal? Como é que a gente vai combater os vilões se a gente não consegue voar? Porque não tem água para lavar as nossas capas, as nossas super capas. Então, você sabe que nós somos super-heróis que usamos capa, né? Lá na casa não tem água nem para beber, quanto mais para lavar a capa da gente. Então, nossas capas não levantam voo com tanta poeira, tá muito suja, elas estão fedendo até. Ah, ai, chorava a Mulher Maravilha. Ai, a Mulher Maravilha só fazia chorar. Minha cidade, a minha Aqua City, totalmente destruída, a nossa cidade, o que vamos fazer? Ai, Mulher Maravilha, tenha calma, dizia o Batman, o Super-Homem, tentando consolá-la. Enquanto isso, o vilão que mais gostava de rir, que era o Coringa, estava rindo de tudo, porque ele gostava mesmo, era de uma boa bagunça, ele gostava mesmo de ver tudo sendo destruído. Ha, 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 ha. A cidade está sendo destruída. Ha, 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 ha. Eu sou o Coringa e estou adorando tudo isso. Ha, ha. Eu vou rir o ano inteiro. Ha, ha, ha. Enquanto a Mulher Maravilha chorava. Gente, então a população, vendo que não tinha como ser salva pelo Batman, né? Nem pelo Super-Homem, resolveu chamar aquele que move as águas, aquele que tem domínio e poderes sobre as águas, o Aquaman! 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 Venha nos salvar! Precisamos que você pelo menos apague o incêndio que eles causaram aqui na cidade! Por favor, Aquaman, jogue água nessa cidade! Infelizmente, o Aquaman também não pôde fazer muita coisa, não. Por quê? Acontece que o lago Paranocity estava muito poluído e estava com um nível de água tão baixo que o Aquaman não conseguia mover aquele tantinho de água. Não conseguia, era pouca água demais. Então, não dava. Os rios também estavam secos, né? Que a gente sabe que no período da seca as águas elas evaporam, não cai água, só faz subir, mas cair, descer, chover, não chove. Então, o Aquaman tentou no mar, né? Ele foi para o mar, porque o mar tem muita água, e ele tentou fazer uma onda enorme, usou todos os poderes, usou o tridente, né? O tritão dele, o tridente, para poder jogar uma água sobre a cidade de Aqua City. Só que o mar não estava obedecendo ao Aquaman. As águas do mar não estavam se movendo. Por mais que ele fizesse força, as águas não estavam se movendo por causa da poluição. Tinha garrafa plástica, tinha saco plástico, garrafa PET, papel, tinha rede, resto de comida, tinha tudo de sujeira. Tinha muito óleo, né, desses navios cargueiros. Os navios cargueiros, eles
derramam às vezes muito óleo e eles acabam muito ali com os animais, né? Eles matam muitos animais. A água fica totalmente, né, oleosa, né, com aquele óleo poluente. E assim, tinha tanto lixo que o Aquaman, mesmo que ele conseguisse levantar uma ondinha sequer, não ia resolver, ia jogar lixo na cidade, em vez de jogar água, ia jogar mais lixo do que água, né? Então o Aquaman disse, gente, eu sou o senhor das águas, mas eu não estou conseguindo mover essas águas tão poluídas. As pessoas não têm consciência, estão jogando e continuam jogando lixo, muito lixo, nas águas. Como é que pode? Então, eu, como super-herói, não posso fazer nada se as pessoas não começarem a ter consciência, preservar o meio ambiente, né? O Homem-Aranha, então, olhou para o surfista prateado e perguntou, Ô surfista prateado, por que você só surfa no ar? Não era no mar que você devia surfar? Mas o surfista prateado respondeu para o Homem-Aranha, Caro Homem-Aranha, da última vez que eu fui surfar no mar, veio uma onda e levou minha prancha. Quando eu fui ver, a minha prancha estava totalmente enrolada numa rede cheia de porcaria, inclusive cocô, tinha cocô na rede. E eu, para poder tirar a minha prancha de dentro daquele lixo ali, daquela rede toda enrolada, eu acabei me enrolando também, fiquei preso. Sabe quem me salvou? Ainda bem que ela estava passeando por ali. A princesa Ariel. Ela é muito boazinha. Então eu sou vilão, mas ela teve pena de mim e conseguiu me salvar. Mas desde então eu não surfo mais no mar. Eu estou surfando nos ares. Adaptei minha prancha para surfar no ar. Se bem que o ar anda meio poluído também, né? Inclusive, vocês que são super-heróis, ou a população toda aqui da Aqua City, vocês estão sabendo, né? Tem um vírus solto por aí. Então, super-heróis, não usem mais máscaras nos olhos. Usem máscaras no rosto, cobrindo a boca e o nariz. Assim que vocês forem sair de casa, ó, super-heróis, cidadãos de Aqua City, máscara, né? Porque eu mesmo não quero pegar esse vírus, não. E o surfista prateado, então, subiu na sua prancha e botou sua máscara, né? Aqui. E foi. Então, não tinha mais super-heróis. Então eles se lembraram, a população se lembrou, a cidade estava sendo destruída, enquanto o fogo se alastrava, enquanto o chão rachava, porque haviam detonado muita coisa lá, né? O Coringa, o Pinguim, como é que se diz? A Arlequina estava quebrando tudo, né? Jogando fogo. Então, resolveram chamar o Hulk, porque o Hulk é forte. O Hulk, ele é muito, muito forte. Então a população pensou, o Hulk sim, o Hulk vai dar um jeito, com um murro só, ou só que se ele bater a mão assim com toda a força na terra, esses vilões, eles vão tudo embora. Eu tenho certeza que o Hulk vai derrubar um por um desses vilões. Vamos chamar o Hulk. Hulk, por favor, Hulk, venham nos salvar, venham nos salvar, a Aqua City precisa de você, nós precisamos de você, Hulk. Só que o Hulk estava tão fraquinho que ele respondeu assim com a voz, gente, infelizmente eu não vou poder ajudar. Vocês sabem, eu sou um super-herói muito forte, eu levanto muito peso, eu marombo muito, eu sou marombeiro. Eu levanto peso, eu faço muito esforço, eu malho muita musculação para ficar com esses músculos, músculos. Mas acontece que eu preciso beber água e não tem água suficiente. Eu não estou bebendo muita água, então eu estou
desidratado, gente. Eu não posso ajudar vocês, porque eu estou fraco, não tenho mais força, não consigo mais dar nem um murrinho no pinguim, não consigo dar um murro no coringa, nem mesmo na parede da minha casa, porque eu tô muito fraco. Eu estou desidratado. E aí, eu não vou poder ajudar. Desculpa. E realmente o Hulk estava mesmo desidratado. Ele precisa beber muita água também, porque ele faz muito exercício físico para ficar forte, não estava se ingerindo água o suficiente. Ele acabou ficando, não era mais verde, ele estava amarelo. Ele estava amarelo, estava anêmico, estava desidratado, não tinha forças para lutar contra os vilões. Então, a cidade não tinha mais a quem recorrer, né? A população estava desesperada, né? Os super-heróis estavam todos com problemas e todos estavam desidratados, né? Porque não tinha água suficiente nem para beber. E aí acontece que, por sorte, os vilões também não estavam bem hidratados, não. Eles também estavam com carência de água. Eles também estavam sofrendo com a escassez de água. Então, os vilões estavam perdendo seus poderes. Então, os vilões começaram a ficar fraquinhos, foram enfraquecendo, perdendo as forças. E aí, realmente, resolveram ir embora. Porque já não tinham mais o que fazer, já tinham destruído o que tinham que destruir. A Aqua City tornou-se uma cidade, né, toda destruída. Iam ter muito trabalho para reconstruir a cidade, porque a cidade estava um caos, estava toda quebrada. Mas pelo menos se livraram dos vilões. Mas também não puderam contar com os super-heróis. Tudo por causa da falta de água e da poluição. Então, gente, não adianta chamar os super-heróis quando a coisa fica feia. Quando a seca bate, a gente tem que, para evitar essa situação, assim como em Aqua City, o jeito é economizar, né? Vamos ter que economizar água em todas as épocas do ano, porque não adianta, né? Durante a época de chuva, a gente gasta água, a gente deixa a torneira aberta, a gente tomar banho de 1 hora, a gente não fechar, como é que se diz? A gente deixar, ficar gastando, limpando casa com água o tempo todo, lavando muita roupa ao mesmo tempo, toda hora. Não adianta, né? A dona de casa também tem que ter essa consciência, né? As crianças, né? De que água é vida. E que quando chega a época de seca, a gente precisa realmente economizar. Esse é o maior ato de heroísmo que a gente pode fazer pelo nosso planeta, né? Economizar e não poluir, porque poluir também é um crime, né? Poluir as águas, né? É um crime, a gente não pode fazer isso com os animais, nem com as pessoas, porque uma água poluída não vai ser boa para ninguém, né? Você vê os mares poluídos, quantos animais marinhos estão aí, né, sendo prejudicados, mortos, né, por causa disso. Então, vamos lá, né, consciência. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Eu preparei outras histórias também sobre a água, tudo, mas dessa vez eu contei, essa foi a minha primeira história que eu contei para vocês refletirem, tá bom? Então, um beijo, tchau!